Olá, eu sou a professora Grace e hoje eu estou aqui para conversar com a minha vizinha, Rafaela, essa jovem linda que está aqui. Rafaela é mãe do Theo e ela vai contar, eu não vou antecipar para vocês, ela vai contar um pouquinho, né, do que é ser mãe do Theo, quem é Rafaela, e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Fala um pouquinho, Rafaela, quem é você, Boa né? tarde, sou Rafaela, sou mãe do Theo, sou uma mãe atípica e eu vou contar um pouquinho, né, do que, Como foi o lógico, diagnóstico, de lá pra cá, né? escola, fala que você... Então, eu desconfiei, né, que o Theo tinha as características do autismo quando ele tinha 8 para 9 meses e fui em 5 pediatras e fui negada em 5 pediatras dizendo que o Theo não tinha nada, que o Theo tinha imperativo, ele era imperativo. Mas quais características assim, que você observou? Porque é bem novinho, né? O Theo, quando ele começou a andar, ele andava na ponta dos pés, ele se girava, os brinquedos não eram funcionais, né? Ele só ficava com a roda dos Entendi. brinquedos. As comidas também, ele brincava tudo como se fosse carrinho. E ele parou, ele regrediu. Tudo que ele fazia, ele tinha parado. De balsear, apontar, comer, ele ficou seletivo demais. Então, Entendi. ele só mamava e sopa, mais nada. E aí essas características eu comecei a pesquisar e fui vendo que ele se enquadrava no autismo, que eu nunca tinha ouvido falar que era autismo. Aí eu fui pesquisar, fui entender. E aí quando eu consegui uma pediatra que me indicou pro neuro, e aí a gente fez as variações, fez as terapias e tal, não falava. Eu achava que ele seria não verbal. E eu achava que também ele era surdo, mas eu falava, como que eu chamo ele não atende, mas ele as musiquinhas ele dança, então alguma coisa tem. E aí eu fui pesquisando, a gente fez a avaliação, e aí com todas as características que meu filho apresentava, quando eu peguei o laudo, pra mim foi um luto. Porque a gente, mãe, sempre tem aquela esperança, né? Não vai ter nada, só um TDAH, ou ele vai. É uma criança mesmo agitada, dele mesmo. Mas, Rafaela, esse luto que você fala é porque você achou o quê? Que você não iria dar conta, ou você não... Claro, foi o primeiro filho, né? E você pega esse diagnóstico, o que que, assim, o que que te assustou mais? Na verdade, a gente não tem Preparo, um né? preparo, né? Ninguém fala pra gente roteiro, né? De como vai ser daqui pra frente. E aí, de onde que eu começo? Por onde que eu começo? Eu nunca ouvi falar autismo. Então, de onde eu vou começar? Por onde eu vou começar? Quem vai me dar essa assistência? Quem vai me ajudar? Então, eu vivi aquele luto, eu chorei. Então, e agora? O que vem depois? Desespero de o que vem depois? E aí você começa a ir no neuro, dali o neuro já te passa as terapias, e aí você começa aquela luta de aonde é o seu plano, aonde você consegue, né? E você começa, gente, a minha vida começa a ter uma rotina, né? Bem estressante, porque toda semana é um lugar diferente, uma terapia diferente, e não só ele, como a mãe também, né? Ela fica estressada. A mãe também tem que fazer as terapias. E aí, como que você cuida da pessoa que cuida, né? Você tem que cuidar do seu filho, mas também tem que cuidar da Se gente. cuidar, Porque né? a gente também fica estressado e o psicológico não fica abalado. Não é, você não pode falar assim, eu sou forte. Não, a gente não é forte. Não, Mulher Não. Maravilha, né? Não, é isso. Hoje em dia, a gente é rotulada como mães guerreiras e mães especiais. Não é o que a gente quer. A gente quer ser inclusão, né? E a gente quer ter a oportunidade de fazer o tratamento tanto para a mãe E como para esse as rótulo de crianças. guerreiro é tão cansativo, né? Tem pessoa que fala que você tem que matar um leão por dia. Eu não quero matar leão todo dia. Não. Tem dia que eu quero ficar deitada, entendeu? Quero descansar e essa luta é muito Eu acho que complicada. toda mãe quer pegar o seu filho e levar para um clube de futebol, sabe? As meninas levar para um balé. A gente não, a gente tem que levar para terapia, né? E assim, é chato pra gente, mães,
que a gente não teve esse preparo. Ninguém falou pra gente como que seria esse Não preparo. tem. E assim, depois do diagnóstico, você teve ou tem a rede de apoio? Uma rede de apoio, Então, a rede de assim, apoio é fundamental. é fundamental. Não tenho rede de apoio, assim, 24 horas, né? Meu esposo precisa trabalhar, eu tive que abrir a mão do meu emprego para cuidar do meu filho, minha mãe tem a vida dela, então, assim, é eu para eu e eu para tudo, né? Para casa. Só numa, assim, numa situação. Muito assim, eu preciso ir no médico, eu tenho que ir com os dias que minha mãe pode ficar com meu filho, entendeu? Para eu marcar o meu médico. Para eu marcar alguma coisa para eu fazer, eu tenho que depender da agenda da minha mãe. Senão eu não consigo. A rede de apoio é. Fundamental. Senão a gente não. E fala um pouquinho da escola. Então, a escola, quando eu descobri que eu tinha, né, eu falei assim, agora, o que que eu faço? Tem que colocar numa escola especial, tem que colocar uma escola típica, de que tem todas as crianças. E aí eu falei assim, ó, vou colocar aqui perto de casa, né, para poder ver. Tô tendo problemas, né, na escola. Eu ouvi muitas mães falando que tinha problemas na escola com mediadores. E aí, para mim, era até um momento normal. Hoje o Theo ele apresenta, né, algumas crises em sala de aula e eu vejo que os professores não estão capacitados, não estão preparados para receber pessoas como o Theo. Porque a faculdade, ela não forma o professor para situações atípicas. Sim. Ela forma o professor para dar aula de determinado conteúdo em umas situações previsíveis. Então, quando ela recebe esse aluno, teria que ter, dentro agora, eu acredito, né, que dentro da formação atual já deveria ter um preparo. O professor chegar na sala já sabendo como intervir numa crise, porque ele não sabe como. Porque você tem que saber até. Ou às vezes até nem tocar na criança. Se você não saber lidar, você acaba deixando a criança mais nervosa. Imagina. Entendeu? E em vez de você acalmar, você está agitando mais ela. Então, acho que a gente tem que dar um pouquinho, né? Aprender um pouquinho de cada coisa para poder ajudar a criança. Senão ela fica mais desregulada ainda. Eu vi um caso em Japeri, acho que foi em Japeri, que a mãe, a criança chegou em casa com mancha roxa no corpo. E a mãe, claro, foi na escola e falaram que foi porque tentaram segurar a criança. Uma crise. A pessoa não sabe. O Theo ele teve uma crise, que ele nunca teve uma crise na escola, esse ano que ele veio ter, e ele chegou a urinar. E aí o médico dele disse que ele teve uma crise em sistema nervoso, né? No momento que ele ficou ansioso com alguma coisa, não sei que passou dentro da escola, da sala, né? E aí ele veio a urinar. Então, assim, constrangedor para ele, ficar envergonhado com os amiguinhos da sala, né? E a professora não soube conter essa situação. Lidar com a situação. Não conseguiu. É depois de muito tempo que ele foi se acalmando por si só. Então, assim, eu acho que eles têm que dar um pouquinho melhor, né? Estudar mais, ler mais sobre o assunto, porque inclusão é bonito no papel, mas na prática a gente não vê. Mas ela tem que acontecer. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Não é você, a criança entrar em criança, qualquer crise, qualquer coisa que aconteça, chamar a mãe e entregar. A criança tem que ficar 4 horas, ela fica 2, ó, vem buscar seu filho. Não pode. A escola tem que dar suporte. Por que a mãe tem que ficar o dia todo, a escola não pode ficar as 4 horas? Verdade. Então acho que a gente tem que batalhar um pouquinho sobre isso. Tratamento do tempo. Então, o tratamento do Theo, ele faz, né, a terapia de 1 ano e 6 meses. O Theo, ele não falava, né? Então, ele veio falar esse ano mesmo, né? Mas ainda tem um pouquinho de dificuldade na fala, mas nada se compara do que antes. Ele hoje sabe comandos, que ele não sabia comandos. Você mandava ele pegar alguma coisa, ele ficava olhando pro tempo. Hoje ele já tem comandos. Muito inteligente na escola. O Theo, hoje em dia, eu vou te falar que o problema do Theo mais é comportamento. Do que, tipo assim, ele é mais ansioso, ele não ouve não, né? Então isso aí pra ele é muito complicado. Então é onde ele entra em crise, ele sai da rotina dele.
Mas fora isso, ele tá com as terapias, ele tá se alimentando bem, graças a Deus, que ele era seletivo. Hoje ele não come de tudo, mas já come bem melhor do que ele comia antes. E a relação ao tratamento do Theo, eu tenho um plano, mas o meu plano não aceita na Baixada, assim, é muito difícil de encontrar. Só no caso no Rio, no centro, né? Eu consegui encontrar em Nova Iguaçu, mas assim, eu fiquei 1 ano tentando, porque não tinha vaga. Hoje, graças a Deus, a gente faz as terapias dele com plano, mas eu queria fazer próximo da minha casa, porque eu tenho custos, né, para poder ir para outro município. Ou até que não fosse pelo plano, né? Sim. Eu acho que o ideal, que você no caso tem plano, mas é aquela mãe que não tem plano. Como é que faz? Hoje a gente tem essa deficiência, né, de atendimento à saúde, tanto para a criança como para a mãe da criança também. Um suporte psicológico, Sim. né? Sim, porque hoje tem mães que não tem plano, mas tem mães que têm condições de pagar. Mas eu pago para ela, eu pago para a mãe. Às vezes não tem como pagar para os dois. É prioridade. Você tem que abrir a mão de um ou de outro. Tem que sempre abrir mão, né? Só que aí a mãe precisa estar também bem mentalmente para cuidar do filho. Poder cuidar. Porque tem muitas mães que é solo. Os pais abandonam. 80%. Entendeu? 80% das mães são mães solos. E aí, sem uma rede de apoio, sem um plano de saúde, como é que faz? Hoje eu tenho amigas, né, em comuns, que são mães atípicas, que foram marcar consulta e só tudo daqui a 3 meses para poder ser atendido. E aí imagina a criança sem medicação. Se meu filho ficou 5 dias sem medicação, ele já ficou um pouquinho agressivo. Imagina a 3 meses. 3 meses. E quando, pior é quando você sai de uma consulta também com a receita, você não consegue o medicamento. Na minha concepção, o medicamento não pode acabar. Não. Você tem que, antes, vamos botar 15 dias antes, a mãe já tem que ter acesso a esse medicamento, porque o tratamento ele é contínuo. Mas, tipo assim, eu, como tenho plano, é muito mais fácil, assim, se eu chegar e daqui a falta tantos dias para acabar o medicamento, eu já conseguir. Vou. Mas a mãe que tá pelo SUS, às vezes não tem vaga. A gente esperar. Praticamente, aí não é um tratamento contínuo. Não. Aí volta tudo novamente. E suas expectativas? O que você pensa, assim, futuro? Então, a minha expectativa em relação ao meu filho é que a gente tenha mais empatia, tenha mais inclusão, né, na sociedade, na parte financeira também, tanto para a mãe como para a criança também, né? Mais amor, mais respeito. E tirar esse rótulo de mãe guerreira que ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta, a gente só quer que respeite a gente, né, no mundo da sociedade e que inclua a gente. É leveza, né? O mais leve possível. Porque a rotina já é bem salgada pra gente, né? Bem estressante. E aí vem aquelas pessoas e ainda rotulam a gente como super-heróis. A gente não quer ser isso, a gente quer ser mãe. Ser humano normal como qualquer uma. Só que a gente quer, né, empatia e inclusão de verdade, não só ali no papel. A gente quer na prática. Rafaela, mas vamos trabalhar, né? Fácil não é. Nós sabemos disso, mas eu acho que hoje, a cada 36 crianças que nascem, uma é autista. E a tendência é aumentar um pouco mais. Então, nós temos que estar preparados para receber essas crianças da melhor maneira possível, né? E cuidar dessas mães também da melhor maneira possível. Verdade. Mas vai ser perfeito? Não, mas nós temos que fazer alguma coisa. Do jeito que está, não pode ficar. Não pode ficar. Então, quero te agradecer muito essa conversa, tá? Porque, assim, é uma das minhas pautas, a inclusão, mas a inclusão feita da maneira correta, da maneira que a criança seja acolhida desde a hora que ela entra na escola, da portaria até a sala de aula, ela tem todo um suporte, e a mãe, ela tem o direito também de ter esse acompanhamento, às vezes até dentro da escola mesmo, sabe? Acesso. Ela tem que ser feito um PEI da criança, que é o relatório, tudo direitinho. O neuro tem que ter acesso a esse PEI, que é para poder estar... O que está acontecendo? O professor não dá diagnóstico, mas ele relata o que está acontecendo. Ele é uma das melhores pessoas, depois dos pais, que eu falo pais porque a responsabilidade é do pai e da mãe. A gente fala, a mãe é típica, não é família típica.
certo? E o pai também está nesse, sabe, envolvido. Então, depois da família, o professor é uma das pessoas que tem um papel primordial ali, porque ele vai ter, ver como é que a criança está desenvolvendo, se não está, se está conseguindo falar, se está conseguindo interagir, e o neuro, o tratamento. Então, se tiver uma família que dê o suporte, uma escola adequada e um tratamento bom, a criança ela vai se desenvolver muito bem. Sim, vai, ela cresce e ainda tem a vida normal. Ela vai se desenvolver muito bem. Mas depende também, quanto mais cedo também começar esse tratamento, melhor ainda. Hoje eu falo pelo Theo, né? Desde 1 ano e 6 meses, hoje meu filho, ele é uma criança, pra mim, típica, normal, porque ele fala, ele tem a vida dele normal, só tem essa parte, né, que ele tem algumas, como eu vou dizer, restrições, né, Limitação, se, assim, se você não falar, você não percebe, e graças a Deus, futuramente meu filho vai ter a família dele, vai trabalhar normalmente. Com certeza, eu quero acompanhar isso. Rafaela, muito obrigada mesmo, tá, meu amor? Muito obrigada. Estamos juntas aqui nessa batalha, tá bom? Beijo, obrigada.